Seminário contra as obras da carne, parte 15. O objetivo desse seminário é fazer com que todos venham adquirir o conhecimento das coisas que agradam e desagradam ao Senhor. Ao ler a palavra de Deus, você encontrará na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas 17 coisas negativas que levam a pessoa a ficar distante de Deus. Vejamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Das 17 obras da carne, hoje iremos estudar a 15ª, que é o homicídio. Se na nossa vida, nas nossas vidas, tiver uma obra da carne dessa, uma só, se nós morrermos com ela, nós perderemos a salvação. Sendo assim, nós temos que fazer uma análise, um check-up espiritual. Se nós detectarmos uma obra ou mais da carne em nossas vidas, nós temos que tirar para fora, porque o que está em jogo é a nossa salvação. Hoje nós iremos falar sobre o homicídio. O que é homicídio? Ação que resulta na perda da vida de um ser. Neste caso, o homicida é o físico e o espiritual. Nessa passagem bíblica que fala do homicida, está se referindo aos dois tipos de homicida. Aquele que comete o homicídio físico e aquele que comete o homicídio espiritual. O que é o homicídio físico? É aquele que por maldade, vingança, inveja ou por outros motivos tira a vida de alguém. Vejamos exemplos bíblicos. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 4, fala a respeito do homicida, o homem chamado Jeorão, que foi rei. Olha o que está escrito: tendo Jeorão se levantado sobre o reino de seu pai, e tendo se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Jeorão reinou em Judá, mas andou por caminhos opostos ao de Josafá, seu pai. Ele matou todos os seus irmãos e foi influenciado por sua esposa Atalia, na prática de terríveis pecados. O fim desse homicida foi muito triste. Ele sofreu muito por causa de uma enfermidade, e quando esse rei morreu, não deixou saudade. Então esse homem chamado Jeorão, após assumir o reinado, ter o reinado fortalecido, ele matou todos os seus irmãos. Ele foi o quê? Um rei homicida. E a Bíblia fala que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Pastor, então qualquer pessoa que se algum dia cometer algum homicídio perde a salvação? Se a pessoa não se arrepender, perde a salvação. Se a pessoa não parar para refletir na besteira que fez, perde a salvação. Mas se a pessoa se arrepender e não cometer mais tal prática, porque tem homicida que ele pratica essa prática constantemente. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa foi evangelizada através daquelas mensagens em áudio que eu envio, e as mensagens em áudios que eu envio chegou na mão de um pistoleiro. Ou seja, alguém que matava, era contratado para matar, um matador de aluguel. Aquele homem era um homicida, ele matava as pessoas. E ele comentando para mim que ele tinha prazer em ver a pessoa morrendo. Então, se ele continuasse naquela prática, ele perderia a salvação. Mas graças a Deus ele teve um encontro com Cristo e foi alcançado para o Evangelho. Renunciou à prática pecaminosa e se entregou a Cristo verdadeiramente. Então, se a pessoa cometeu algum homicídio no passado e a pessoa na época, entendeu, que fez isso, se arrependeu ou se arrepende hoje, Deus ele é misericordioso. Agora aquela pessoa que às vezes mata, se programa para matar, tem um projeto de matar alguém, mata aquela pessoa, olha, se não se arrepender, se não tiver um encontro com Cristo,
perde a salvação. Por quê? Porque é um homicida. E aqui no caso do Jeorão, esse rei, ele matou seus irmãos. Matou a espada. Só que o fim desse homem foi triste. Ele adoeceu de uma enfermidade no intestino. E a enfermidade foi tão grave, mas tão grave, que as entranhas saíram para fora. E quando ele morreu, a Bíblia relata que não deixou saudades. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Tinha Jeorão 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Olha que interessante, após ele morrer, todo rei era sepultado nos sepulcros dos reis. Só que no caso do Jeorão, se recusaram a sepultá-lo no sepulcro dos reis. E a Bíblia deixa bem claro que ele não deixou saudade. Sinal que uma pessoa é ruim é quando ela morre e não deixa saudades. Sinal que uma pessoa não presta, na linguagem humana, é quando ela morre e as pessoas falam, graças a Deus que se foi. Então era o caso desse homem, esse homicida chamado Jeorão. Ele morreu e não deixou saudade. Vamos ver mais um homicídio físico. Vejamos o caso do homicida Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 8 está escrito: E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Caim deixou-se levar pelo inimigo e consumou seu desejo maligno, matando o seu irmão. Nós encontramos esse relato bíblico, onde um irmão matou outro irmão. Movido pela inveja, pelo pecado, foi lá e cometeu um homicídio. Homicídio físico. Observação: a vida de uma pessoa pertence a Deus. Sendo assim, cabe a Ele tirá-la, e não o ser humano. Nunca cometa um homicídio. Não importa o que a pessoa fez de errado, entregue nas mãos de Deus, Ele fará justiça. Nunca cometa um homicídio. Pastor, mas a pessoa não presta, a pessoa é ruim, a pessoa fez isso, fez aquilo. Entregue na mão de Deus. Por quê? Porque tirar a vida de alguém é algo muito sério. Só quem pode tirar a vida de alguém é Deus. Pastor, então quando Deus mata, ele é homicida? Não. Por quê? Não, porque a vida é de Deus. Quando ele tira a vida de alguém, ele está tirando aquilo que pertence a ele. Então Deus não é homicida. Se nós tirarmos a vida de alguém, aí sim nós seremos homicidas. É como exemplo, tem aqui esse celular, essa caneta. Essa caneta é minha. Se eu venho e pego esta caneta, eu não estou roubando de forma alguma. Ela é minha. Mas se uma outra pessoa vem e pega, já errou, já transgrediu. Por quê? Porque pegou o que não é dela. Assim é a vida. Se Deus pega a vida de alguém, ele não é homicida, a vida é dele. Se alguém vai lá e tira a vida de alguém, esta pessoa é homicida. Porque a vida não é dela, a vida pertence a Deus. Então aqui nós estudamos esses dois casos de pessoas que cometeram homicídio fisicamente. Agora vamos falar sobre o homicida espiritual. E tratando-se do homicida espiritual, a igreja está repleta de pessoas homicidas. E quando eu falo a igreja, eu não estou me referindo à nossa igreja, eu estou me referindo à igreja no geral. O cristianismo no geral. Os seguidores de Cristo, os que se dizem seguidores de Cristo, uma grande parte são homicidas. Não fisicamente, não tem coragem de matar uma barata, mas espiritualmente são homicidas. Então vamos lá. E o que é o homicida espiritual? É aquele que mata alguém na fé, que prejudica alguém espiritualmente, que leva a pessoa a se afastar dos caminhos do Senhor. Vejamos exemplos bíblicos. Provérbios capítulo 28, versículo 10 fala: o que faz com que os retos se desviem para o mau caminho? Ele mesmo cairá na cova que abriu, mas os inocentes herdarão o bem. Aqui fala de pessoas que se programam, se organizam para fazer alguém errar. É aquela pessoa que às vezes ela monta a cama, monta uma cilada para alguém. A Bíblia fala que esta pessoa cairá na cova. Então nós encontramos às vezes muito isso, irmãos, dentro das igrejas.
Pessoas que montam uma cama com a fofoca, com a calúnia, com a mentira, às vezes para prejudicar alguém. Nós encontramos às vezes muitos que se dizem cristãos agindo dessa forma no trabalho. Às vezes montando uma cama, criando uma situação para fazer com que aquele colega de empresa se prejudique. Isso a Bíblia também classifica como um homicida, porque está o quê? Fazendo alguém errar. Continuando. Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. O que está falando aqui? Quem faz alguém se escandalizar, seria melhor que colocasse uma pedra no pescoço e se lançasse. Ou seja, fazer alguém errar é algo muito grave. Mas pastor, mas por que o senhor fala que isso é ser homicida espiritualmente? Porque esse último versículo, quando eu terminar de ler, você vai entender que esses dois que eu citei se encaixam nesse terceiro que eu vou citar agora. 1 João capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida, e sabemos que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si mesmo. Todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Você está entendendo? O que é necessário para ser um homicida físico? Você tem que matar alguém. E o que faz uma pessoa ser um homicida espiritual? Aborrecer alguém. E quando fala em aborrecer alguém, não é você agora ser perfeito, achar que as pessoas não vão se aborrecer com você, não é isso não. É você se programar para aborrecer alguém. É você fazer algo propositalmente para aborrecer alguém. Não é uma coisa que acontece uma situação, ou você fala uma coisa e a pessoa se aborrece. Não é isso. É você se programar para aquilo. É ter a forma certa de fazer e você querer fazer da forma errada para ver aquela pessoa se aborrecendo. Isso é ser homicida. Como eu estou aqui no altar, deixa eu citar aqui exemplo do altar, certo? Digamos, tem um tecladista que toca e eu vou cantar, certo? E aí eu estou cantando e o tecladista, ele não gosta muito de mim. Isso é um exemplo. E aí o tecladista, propositalmente, ele erra a nota. Automaticamente, eu me desconcentro. Mas não foi um erro que aconteceu por falta de técnica. Digamos que foi um erro programado. O tecladista é homicida. Ele se programou para eu errar e eu me aborrecer pelo erro. Está entendendo, irmãos? E aí eu pergunto, o que mais nós encontramos dentro das igrejas são pessoas que aborrecem uns aos outros. Existe a forma certa de fazer e a pessoa faz da forma contrária só para aborrecer. Isso é grave. E aí dentro da igreja, participando do corpo e do sangue do Senhor, com o título de seguidor de Cristo, Deus olha e enxerga o quê? Um homicida espiritual. Não aborreça ninguém. Mais uma vez eu reforço, não é você agir de uma forma que agrade todo mundo, não é isso. Às vezes você vai fazer a forma certa, a pessoa vai se aborrecer com você e você não é homicida. Agora cuidado. Cuidado para não ser algo proposital. Porque Deus ele sonda os corações. E ao sondar os nossos corações, ele trará para as nossas vidas a recompensa ou a condenação. Aí eu citei, como eu citei aqui, Lucas, né? É impossível que não tenha escândalo, mas daquele quem vem é. E às vezes dentro da igreja nós encontramos alguém, e quando eu falo a igreja, eu não estou me referindo a que eu sou pastor, não estou me referindo ao geral, alguém que mente ali com o nome de alguém. E às vezes pessoas se desviam por causa daquela mentira, por causa daquele engano. E às vezes aquela pessoa que chega, olha, estão falando que você está desviado. Porque às vezes você não vai na igreja e você se aborrece com aquilo dali, se entristece com aquilo dali, e às vezes se desvia mesmo. Porque alguém usado pelo diabo foi até você e falou que você está desviado.
Ou seja, um homicida espiritual vai até você e às vezes você se desvia mesmo. E quantas pessoas caem nessa cilada de Satanás? Quantas e quantas pessoas? Irmãos, tem gente que, se a pessoa se aproximar e ela começar a crescer um pouquinho, ela monta ali uma cilada para a pessoa cair. Isso em todos os segmentos, irmãos. Isso em todos os lugares. Às vezes o ser humano ele é muito individualista, às vezes o ser humano ele é muito ele mesmo, é ele no centro de tudo. Às vezes o ser humano acha que ele é a cereja do bolo. Irmãos, como eu sempre costumo falar, nós não passamos de peça de reposição aqui. Nós estamos aqui de passagem, nós seremos substituídos. Nós fazemos parte de uma geração que essa geração vai passar e outra geração virá. Nós não estamos aqui para ser estrelas, nós estamos aqui para ser servos uns dos outros. E ninguém é mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais aos olhos de Deus. Então nunca cometa homicídio, seja ele físico ou espiritual. Trate todo mundo bem, respeite todo mundo, ame todo mundo. E não esqueça, você está de passagem. Sua geração vai passar, minha geração vai passar. Como eu sempre costumo falar, vai chegar o dia que vocês vão chegar aqui, ou os filhos de vocês vão chegar aqui, ou os netos de vocês vão chegar aqui, e já será outro pastor. Vai chegar o dia que o pastor Elton vai embora desse mundo. Vai chegar o dia que o pastor Jaime vai embora. Vai chegar o dia que o missionário vai embora, irmãos. Todos nós vamos embora. Não vamos perder tempo com bobagem, vamos produzir para o reino de Deus, vamos fazer a diferença. Ninguém toma lugar de ninguém. Em todos os segmentos, em todos os lugares, tem lugar de sobra para todo mundo. No trabalho não precisa você queimar uma pessoa para conseguir uma promoção, isso é você ser baixo, é você ser homicida. Faça o seu melhor que a promoção automaticamente virá. Isso em todos os segmentos. Vamos continuar. Hoje podemos encontrar uma grande parte do povo de Deus, infelizmente, sendo verdadeiros homicidas espirituais da humanidade. São pessoas que com seus comportamentos errados, levam muitos pequeninos na fé a se desviarem do caminho do Senhor. O que vai acontecer com os homicidas após a morte? A pessoa contaminada com essa obra da carne, se não se arrepender e renunciar a tal prática, perderá a salvação. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 está escrito: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e cometa a mentira. Eu grifei aqui os homicidas, porque nós estamos falando de homicidas. Quem irá ficar fora da salvação? Os homicidas. Quem são os homicidas? Aquele que tira a vida de alguém, aquele que aborrece alguém. E quando eu falo que ficarão de fora, lógico, se a pessoa não se arrepender, porque às vezes a pessoa tem um comportamento, após uma pregação como esta, a pessoa tem um encontro com Cristo, se arrepende e Deus estende a misericórdia sobre a vida da pessoa. É estendido o perdão, deixou de ser um homicida, é ex-homicida. Mas homicida atual, se morrer, perde a salvação. Mas aqui, se você observar no início, fala: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem. Irmão, nós temos que ter cuidado que prostituição leva a pessoa para o inferno. E aqui, quando fala prostituição, é por todo ser humano. Todo ser humano que se prostitui, se morrer na prostituição, vai para o inferno. Aí aqui eu citei feiticeiros, são as pessoas que trabalham na feitiçaria, fazendo maldades para as pessoas, também vão para o inferno. E aqui fala também sobre os cães. E esses cães, se você fizer um estudo da palavra de Deus, você vai ver que os cães mencionados aqui está se referindo aos maus pastores, que a Bíblia chama de lobos. Eles também vão para o inferno. Se o pastor não tocar trombeta, se ele não avisar o que é pecado, se ele não avisar a respeito da vida eterna e da condenação eterna, se ele não sinalizar para o povo e ele morrer,
ele é chamado de cão. Ele perderá também a salvação. Então não é só os homicidas. Então, se nós observarmos a Bíblia Sagrada, tem um mapa. Tem um mapa contido o que é necessário para ir para o céu. As informações estão ali. Ele avisa com antecedência. Olha que maravilha, ele mostra com antecedência os dois caminhos. E mostra com antecedência o final dos dois caminhos. E aí ele chega para você, para mim e fala, está aqui, ó, algo que eu te entrego, liberdade de escolha. Faz da sua vida o que você quiser. Você quer seu corpo, suas regras? Está aqui, seu corpo, suas regras. Você tem liberdade. Você quer beber, se prostituir, usar drogas, orgias, tudo? Está aqui, ó, sua liberdade. Faz da sua vida o que você quer. Só não esquece que você tem um mapa mostrando os dois caminhos. E o mapa que mostra o caminho da salvação fala o que é necessário você não ter na sua vida. E o que é necessário você ter. E mostra no outro mapa qual é o caminho do inferno. E mostra o resultado final, que é uma eternidade. Que nunca acaba, é eterno. Nas trevas ou no céu. Faz da sua vida o que você quiser. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, mesmo tendo ciência disso, mesmo acreditando nesse discurso, escolhe o caminho errado. Mesmo indo para o inferno, sabendo que está indo para o inferno, concorda que está indo para o inferno, continua no erro. Deus não nos terá por inocentes. Então aqui eu citei em Apocalipse 22:15, onde fala que os homicídios não herdarão o reino dos céus. Ficarão fora do reino de Deus. E qualquer que ame comete a mentira. Então a mentira também é do diabo. A mentira é do diabo. Fale sempre a verdade. Agora há casos que às vezes há uma interpretação equivocada. Às vezes a pessoa pensa que a pessoa mentiu e não é, uma interpretação equivocada. Agora a mentira, aquilo que a pessoa sabe que é mentira, a pessoa se programa para mentir, ali é algo que perde a salvação. Continuando. Não aceite na sua vida o que pode te levar à perdição eterna, ou seja, as obras da carne. Nunca aceite na sua vida as obras da carne. Próximo domingo, nosso Deus permitindo, daremos continuidade e falaremos sobre bebedices e glutonarias. Feche os olhos, por favor, coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Não queremos, meu Pai, ser homicidas, e sim verdadeiros servos do Senhor. Venha, meu Pai, abençoar este povo, e que este povo possa crescer diante de Ti, fazendo sempre a Tua vontade. É o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.